Gravar. Pode fazer a pergunta, Blanca. Minha pergunta era como é que você encontrou a universidade para poder fazer sua maestria? Uhum. No meu caso, como eu tinha falado para vocês, que eu cheguei aqui foi por falta de emprego nessa época no Peru, e na verdade, já que eu estava morando em Rio Branco e sendo expulso pela Polícia Federal, porque não podia ficar mais tempo aqui, a única universidade federal que tem aqui é a UFAC, né? Então fui bater a porta lá e procurar mestrado. Foi desse jeito, né? Mas você pode conseguir isso pela internet hoje em dia, entendeu? Tem todas as universidades federais e estaduais do Brasil com a lista de mestrados, doutorados e tem tudo. O problema é que está em português, né? Alguns têm tradução para o espanhol, mas precisa aqui. Pessoalmente, você se contata com eles em português, obviamente, e fala a sua pretensão de fazer mestrado, doutorado, especialização, e tem editais, né? Os editais explicam todos os documentos necessários, o que é necessário, o cronograma, como são as provas de seleção, tudo. Então, no meu caso foi isso, né? O meu caso foi quase... Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta? Nada. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? A nível salarial, ninguém tem interesse em saber, mais ou menos? Né? Sim. Vamos saber se esse homem está rico ou não. Eu sim. Você trabalhou no Peru? Sim, eu trabalhei como estagiário e depois como engenheiro júnior. E você, como percebeu mas... seu nível, como percebeu seu salário no Peru e no Brasil? Muito baixo no Peru. Muito baixo. E outra coisa, assim, como... Não sei como é na Bolívia, tá? Mas no Peru, um engenheiro, ser professor universitário, não é bem visto. É como que um fracassado que não conseguiu nada e virou professor mesmo sendo universitário. Aqui no Brasil é muito diferente. Ser professor universitário é status, é uma opção mais, é tanto como exercer qualquer profissão. E eu fui por 4 anos professor contratado, substituto na Universidade Federal. É agradável o que pagam, tá? Pagam bem. E também aqui pagam todo 13º salário e tudo isso, né? E também dei aula nas universidades particulares aqui, quase em todas. E é mais ou menos o salário. Para mim, é muito melhor que no Peru, né? Então, é isso. Eu acho que é muito melhor. Tá. Mais alguma pergunta? Boa noite, professora. Boa noite. Ele falou acerca de uma prova que fiz na maestria, vai falar portunhol. Tem muita similitude com a prova de CELPE-BRAS? Ou se poderia falar um pouco de sua experiência na prova de idioma da língua portuguesa? Tu vai falar? Eu não fiz, como eu falei no início, né? Porque não estava ainda. Fui um dos primeiros que chegou a fazer mestrado
e eles não tinham muita experiência com estrangeiros ainda no mestrado, e então não fiz a prova, só assinei um documento de compromisso de que eu sabia falar pelo menos o básico do português e dar conta de todo o mestrado, né? Mas a prova de inglês que eles exigem prova de inglês, sim. Mas é muito fácil a prova de inglês, muito fácil. Você lê um texto, eles te dão um texto na prova da área do mestrado que você vai tratar, né? Te dão um texto em inglês e te dão uma lista de um questionário baseado nesse texto que tu tem que responder, mas você tem que responder em português. Então, você não precisa saber gramática do inglês para responder em inglês, não. O texto está em inglês e um texto técnico, né? Porque não é um texto geral, é um texto da área que você vai fazer o mestrado. É provavelmente um artigo científico, né? E aí tem perguntas para responder, mas as perguntas estão em inglês, mas você tem que responder em português, do teu jeito, mas tem que ser em português. Essa prova de inglês é muito fácil de passar e você pode utilizar um dicionário inglês-português de auxílio. Menos celular, né? Obviamente. É isso. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, uma pergunta aqui. Profe, Quanto tempo demorou em se habituar no idioma? Pelo menos um ano no idioma, sim. No idioma, como eu já tinha feito 6 meses no Peru, no início eu também tinha vergonha, eu não confesso, mas a necessidade, né? Você, quando está com os amigos do mestrado, me ajudavam, mas eles sabem conversa do dia a dia, né? Do dia a dia. Só para ter uma anedota aqui, no Peru e na Bolívia deve ser assim, restaurante universitário a gente chama de comedor. É assim, Bolívia? Sim. Sim, muito bem. Então, saindo do mestrado, terminamos uma aula do mestrado, né? E aí eu falei com os colegas, onde vamos almoçar, né? Tem um lugar, tem um comedor. Nossa, para que falei isso? Comedor é prostíbulo aqui. A gíria de prostíbulo. Então, todo mundo na sala começava a rir. O Oscar, o peruano que no comedor, alguém tem que levar ele, assim. Então, fazia piadinhas com todo o tempo, mas de uma forma agradável, que eles me ajudavam, me ensinavam. Não se fala comedor aqui, se fala restaurante universitário. E assim, muitas coisas, né? Mas, sim, quanto tempo eu demorei para aprender o português, que até agora não consigo aprender muito ainda, né? Mas para aprender o suficiente ou necessário para o mestrado, pelo menos um ano. Mas para conversas do dia a dia, comunicação com amigos, teatro, foi rápido, né? Entendeu? Então foi isso, não é tanta dificuldade não. Seibe. oi, profe. Boa noite. A Boa minha noite. pergunta é para você, qual foi a dificuldade falar ou escrever a língua portuguesa? No mestrado, escrever também, tá? Mas vou falar uma coisa, o mesmo brasileiro não é bom em português na escrita, eles têm muitos erros. Então, o português é um idioma que
que tem as regras gramaticais demais. É muito difícil aprender o português completo utilizando as regras gramaticais. Então, no mestrado, você tem que escrever uma dissertação de mestrado e tem que estar apegado direitinho no idioma português. Aí eu sofri muito. Minha dissertação de mestrado foi rejeitada 2 vezes. Só passei na terceira. Mas passei na terceira com honras, graças a Deus, né? Mas foi rejeitada porque tem que saber escrever. Mas para comunicar-se no dia a dia, você pode falar normalmente, sem problemas. Mas vamos também deixar dito aqui que os brasileiros também têm as dissertações rejeitadas, porque muitos brasileiros, eles são brasileiros, falam português porque ouvem, né? Mas não porque eles estão atentos às normas gramaticais. E quando a gente está na universidade, a gente tem que estar adequado às normas gramaticais, como se escreve, tem que ter coesão, coerência, utilizar as pontuações no lugar correto, tudo eles verificam e tudo eles corrigem. Então, os brasileiros também passam por isso. Sim, muitos dos meus colegas. Sim, estou ouvindo. Una pregunta para usted, profesora. Sí. Las reglas gramaticales en español y en portugués son muy diferentes, o sea, donde van los puntos, las comas, ¿eso? Não são muito diferentes. O problema é que muita coisa que a gente escreve, por exemplo, como o português é mais complexo e os verbos são com muitos significados, o contexto tem que ter, fazer a coesão, como eu expliquei aquela vez para vocês. O meu pensamento, que vai estar escrito ali, ele tem que fazer um sentido. Para ele fazer o sentido, além do que eu estou dizendo, a pontuação vai me ajudar nisso. Porque eu posso dizer uma frase sem vírgula, por exemplo, que ela vai ter outro sentido. Então, por isso, eu sempre estou batendo na tecla com vocês que é muito importante ter atenção no uso das pontuações, dos signos de pontuação. Porque uma vírgula modifica o sentido da palavra. Tem uma frase que sempre brincam e que eu vejo no Face também, vamos comer Ana. Vamos comer Ana e não tem vírgula, então dá a entender que vão comer a Ana. Vão fazer a refeição, a Ana é uma refeição. Então a vírgula faz a diferença, porque se eu coloco vamos comer, vírgula, Ana, né, significa que eu estou chamando a Ana para ir comer. Não que eu vou comer a Ana. Então, toda a pontuação faz a diferença na frase. Não sei se era bem isso a pergunta, e eu vou falando e já vou me perdendo. Sim, eu entendi. Obrigada. De nada. Aqui tem uma pergunta no chat que diz assim: quais são os requisitos para ser professor numa universidade no Brasil? Quais foram os requisitos que eles te pediram para te trabalhar no Brasil, Oscar? Na Universidade Federal, que fique bem claro que eu recentemente terminei meu contrato, mas fiquei por 4 anos, fui professor substituto, né? Até porque aqui na UFAC não tem vaga para engenheiro químico, né? Para licenciado em química, então. Mas o tempo que eu dei aula, você tem que fazer uma prova. É uma prova de conhecimentos. Primeiro, sai um edital, né? Publicado, de que precisam de professor de tal área ou afins. Né? Era, por exemplo, nessa época, era licenciado em Química ou afins. Né? Aí entrei como afins. Tem que fazer uma prova escrita. Tem que fazer uma prova magistral, né? Aula de uma banca examinadora. E a terceira é análise de currículo.
E aí, se passar no primeiro lugar ou no segundo, 2 vagas, sempre, né? Tá, mas quais os documentos que eu entrei entenderam que pelo Mercosul eu podia exercer a profissão lá? Assim, entendam uma coisa. Aqui no Brasil, se vocês vêm com diploma, com residência de Mercosul, vai morar aqui, né? Sem problemas. Mas como estrangeiro, você não pode trabalhar, pode ser contratado por empresas particulares para fazer qualquer coisa, mas exercer sua profissão não pode. Por quê? Você não tem diploma brasileiro. Outra coisa, mesmo aqui existem muitos concursos que você faz prova, se passar, já entra. Mas estrangeiros não podemos. Estrangeiro só pode fazer concurso para ensino, ou seja, para ser professor ou investigador, pesquisador, né? Para ensino ou pesquisa. Então é isso, né? Desde o ano passado eu já sou naturalizado acreano, então eu já tenho um pouco mais aberta o campo. Eu posso fazer alguns concursos que são abertos para brasileiro nato ou naturalizado, né? Então já fica bem melhor. Mas quem não for naturalizado, o único que pode fazer concurso aqui é para ensino e pesquisa no Brasil. E eles só me exigiram na UFAC diploma, mesmo sendo estrangeiro, traduzido. Só isso. Mas nas universidades particulares, Uninorte, FAO, nessa época era FAMETA, quando eu dava aula, agora não é mais FAMETA, eles exigiam diploma revalidado, sim, diploma brasileiro. Então, eu só consegui entrar nas particulares quando meu diploma foi revalidado. Não sei se responde isso. Ah, sim. Para ser professor universitário, né? Hoje em dia, necessariamente mestrado. Na época que eu cheguei, não tinha muito profissional. Então, você, como especialista, podia entrar. Ou, caso que não tivesse muita concorrência, sou formado também, sou com grau de formado de engenheiro ou de licenciado, podia entrar. Mas hoje em dia, a Universidade Federal, para trabalhar como professor, o mínimo é doutorado e as particulares todas exigem mestrado agora. Infelizmente, né? É a concorrência assim. É verdade. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta mais. Por favor. Pode perguntar. A pergunta é o título de mestrado também tem que fazer a homologação? Se você tem mestrado em outro país, sim. Tem que fazer a revalidação do diploma. Igual acontece para um brasileiro. Um brasileiro que tem mestrado ou doutorado no Brasil, não vai valer no Peru nem na Bolívia. Tem que fazer todo o processo de revalidação. Pode ir dar palestra, sim, mas não vai exercer a profissão dele, não. Igual para todos. Então, se você fez mestrado em outro país, no seu país, vai ter que fazer a revalidação para que tenha validez nesse país, né? Só assim teria validez de mestre. Mestre ou magíster, né? Mestre é aqui, né? Obrigada. Isso. Nada. Bom, tem uma pergunta aqui que se tu não souber responder, eu sei mais ou menos, mas eu vou te perguntar. O que acontece se a minha filha nasceu no Brasil? Como isso vai ajudar na minha naturalização e o que eu tenho que fazer? Tu sabe responder essa? Ou se você não souber, eu sei. Eu acho que tem direito a solicitar naturalização, sim.
Os pais têm direito, sim. Quem mais falou? Sim, a outra pergunta. Eu não tenho certeza, mas eu conheço uma pessoa que sim conseguiu isso. Uma de Inhapari, né? Veio com problemas de saúde e ganhou aqui em Rio Branco e a filha é brasileira, né? Mas a filha não pode ficar sozinha, então a mãe tem que solicitar uma naturalização por ter uma filha brasileira, né? E consegue sim. O que acontece com a questão da naturalização? A pergunta. Isso acontece com qualquer estrangeiro que não tenha filho também. Quando tu fez os teus trâmites, eu creio que tu ficou com a tua identidade de estrangeiro por 3 anos, não foi? Para poder fazer a naturalização? Então, quando você tem filho, só diminui para 2 anos. Sim, eu tive que passar 4 anos. Pois é, agora modificou novamente, e quando você faz a sua identidade de estrangeiro, você tem que utilizar essa estrangeiria por 3 anos. Depois de 3 anos, você pede sua naturalização. No caso de quem tem filhos, cai para 2 anos. Então, se você tem filho brasileiro, você vai fazer o mesmo trâmite. A diferença é que com 1 ano menos, você já tira a naturalização. Mas é o mesmo processo. Sim, sim. Mais alguma pergunta? Isso. Profe, ¿puede repetir? No le escuché muy bien. Assim, quando você vai fazer o processo de naturalização, por exemplo, vocês não têm filho no Brasil. Vocês vão lá na imigração, vocês vão dar entrada no processo. E aí vocês têm que dizer que moram no Brasil, ou por que vocês estão pedindo para fazer essa identidade estrangeira. Você tem que estar residindo no país. Aqui no caso da fronteira, muita gente diz que mora e na verdade nem mora, utiliza o endereço de algum amigo. Faz essa identidade de estrangeiro e depois de 3 anos você pede a naturalização. E você faz, não sei se o Oscar fez, mas agora parece que faz uma prova. Tem que saber cantar o hino. Eu não sei direito a questão da prova. Mas depois de 3 anos você faz a naturalização e você já passa a ser um brasileiro naturalizado. Se você tiver filho, o tempo só diminui. No caso, 2 anos. Depois de 2 anos, você pode pedir sua naturalização. E no caso do filho, como ele nasceu no Brasil, você só vai fazer os trâmites para também fazer a documentação dele no lado boliviano, e ele já tem a dupla nacionalidade. Só que a pessoa que tem a dupla nacionalidade, eu não sei no caso do Oscar Peru, mas aqui, por exemplo, meus filhos e eu, nós temos que respeitar tudo dos 2 países. Eleição, tem que votar na eleição dos 2 países. No caso do meu filho agora que vai servir o exército, ele tem que prestar essa questão do exército para os 2 países. Tudo que ele vai fazer tem que ser para os 2 países. Ele não pode abrir mão, a não ser que ele vá viver apenas uma cidadania. E aí ele faz um pedido, que tem lá uma carta especial, onde ele vai se retirar daquela nacionalidade. Ele não vai deixar de ser. A hora que ele quiser voltar para aquela nacionalidade, ele vai voltar. Mas pelo aquele determinado tempo, ele abre mão daquela nacionalidade. Então, ele passa a ter só uma nacionalidade, ele vai ter as responsabilidades dele só com aquela nacionalidade. Agora, se ele tem as 2, ele tem que cumprir com as 2. Aqui, o meu filho, por exemplo, ele está em idade do exército e eu não tive como abster ele disso. Ele vai ter que prestar nos 2 países. Então, como aqui em Brasileia não tem, eles encaminham para Rio Branco,
ele pagará multas, taxas e essas coisas para poder ter o serviço militar dele. Mas na Bolívia ele vai ter que ter o serviço militar, porque um dos dois países ele vai ter que ter. E mesmo ele não fazendo no Brasil, ele tem que dar uma satisfação e pegar a caderneta dele de reservista militar. Então, a partir do momento que tem as duas nacionalidades, você tem responsabilidade com os dois países. No teu caso é assim também, Oscar? Tem que votar pelos dois países? Olha, o que eu estava falando? Voltei um pouquinho aí. Quando eu tive que passar 4 anos de residente para solicitar a naturalização. Mas muita papelada. No teu tempo não tinha o acordo do Mercosul. Aqui Não, tinha, a gente tinha. Aqui a Já gente tinha, entra mas direto, já tinha. Não conta o Mercosul aqui. No meu caso, não contou os 2 anos do Mercosul. Depois do Mercosul, que terminou, eu solicitei residência permanente. Só contou a partir daí. Mas tudo bem. É muita papelada. A polícia não... A polícia passei... Pode falar. Eu passei o dia inteiro fazendo provas na Polícia Federal. Eles não te exigem conhecer o hino nacional nem nada, né? Mas português é muito importante. Eles têm uma entrevista em português, eles têm interpretação de textos, tá? Você vai ter que ler e interpretar, você vai ter que falar para eles. Importante para a Polícia Federal é português. E eles são muito sérios e de cara fechada. Então, português eles exigem, e no nacional não. Passovas. Compreensão de leitura, me fizeram a prova também. Além disso, eles vão entrevistar pessoas que te conheçam. Não sei se pessoas tais, e eles chamaram um por um, perguntaram de mim todo, porque eles me contaram, né? Perguntaram se eu era um cidadão conflitivo, se eu tinha batido na mulher, se eu usava drogas, se eu bebia e chegava na casa fazendo barulho, tudo, né? E depois dessas entrevistas passa um bom tempo até que é publicado no Diário Oficial, né? Quando é publicado, aí você solicita lá na OCA seu documento de identidade. Então, só estou aí. Eu solicitei um pouquinho antes da pandemia. Por que eu fiz isso? Porque eu esqueci minha publicação já estava desde início de 2019. Então, mas eu perdi o interesse, né? E só fiz nesse ano. Então, eu só consegui até agora tirar a carteira. E depois começou a quarentena e não tirei ainda título de eleitor. Mas eu vou ter que votar, sim, aqui no Brasil. E nas eleições presidenciais do Peru, eu voto aqui também, no consulado peruano. Então, eu voto para os dois países, né? O bom é que quando eu era residente permanente, eu tinha residência permanente, né? Era bacana, mas eu não podia abandonar o país. Agora, com dupla nacionalidade, eu posso ficar no Peru se eu quiser 2 anos e voltar. Se tem eleições, alguma coisa, pago a multa, né? Isso sim eu tenho que cumprir. Mas eu não perco a nacionalidade mais. Agora eu tenho a nacionalidade que eu posso ficar no Peru o tempo que eu quiser e voltar e assim. Exatamente. Eu, por exemplo, com essa pandemia, eu não pude sair. Porque se eu saísse, eu ia perder minha permanência. E como a minha definitiva eu só posso solicitar em janeiro, eu não queria perder a minha permanência, porque ia ter que começar tudo de novo. Então, eu preferi ficar, mesmo que aqui está mais complicado para mim,
do que se eu tivesse no lado brasileiro, mas eu optei por ficar para não perder a minha permanência aqui, porque em janeiro eu já vou solicitar a minha naturalização, né, a definitiva. Então não podia perder. E aí é isso que acontece com todos. Se você deu entrada no seu pedido de permanência, você tem que permanecer naquele local. Rapidinho, lá no início, quando eu cheguei, a maioria dos estrangeiros, peruanos, brasileiros, o que faziam era casar, né? Porque para adquirir a residência, né? A Polícia Federal não acreditava facilmente nesses casamentos. Eles investigavam bem, muito bem, né? Aí você tinha que fingir bem, bem mesmo, entendeu? Fingir que dormiam juntos, que tuas roupas estavam juntos, tudo. E não é Sim, só uma porque noite que dormiu aí contigo, não, porque os vizinhos iam falar, entendeu? Então, eu tenho conhecidos peruanos que conseguiram mentir assim muito bem, né? Com a amiga da irmã, por exemplo, conseguiu mentir, eram vizinhos, fingiam que moravam juntos, tudo mais. É muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil conseguir a naturalização. é verdade. Bom, gente, então eu creio que a gente encerra por hoje, né? Faltam 6 minutos. Ninguém teve uma pausa nem para beber uma água, né? Fizemos o Oscar trabalhar na boca aí o português dele, que ficou comprovado que ele é agora um brasileiro de verdade, porque ele fala muito bem. Você está de parabéns. Obrigado, professor. Você conseguiu dar uma entrevista, responder perguntas que não estavam planejadas, tudo na língua portuguesa, não falou palavras erradas, fez toda a concordância. Eu acho que você está ótimo. Já pode até trabalhar num centro cultural. Falando em centro cultural, que você falou que tem lá no Peru, aqui na Bolívia tem o centro cultural, tem em Cochabamba, tem em La Paz, se chama CCBB, e eu estou fazendo o trâmite, eu estou fazendo os trâmites para abrir o meu aqui, né? O meu vai ser Centro Cultural e Educacional Brasil-Bolívia, e aí ele também vai ser para a cultura dos dois países, datas comemorativas, comidas, danças, tudo relacionado às duas culturas. E eu quero fazer aqui em Cobija o meu centro cultural. Eu já fiz a empresa no lado brasileiro e vou fazer o trâmite aqui assim que resolver essa questão da pandemia, para que seja validado nos dois países. Muito bem, professora. Parabéns. É uma ótima ideia. E vai que me convida também depois. Claro que eu vou convidar para a inauguração, né? Um dia vai sair. Amém. Bom, quero agradecer a todos pela presença, tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Oscar, pelo teu tempo. Eu sei que tu é ocupado, trabalha, mas eu quero te agradecer mesmo de todo o coração por ter participado com a gente, ter tirado nossas dúvidas, tá? Foi muito importante para mim. Eu acho que para os alunos também ajudou muito a tirar muitas dúvidas. E eu só tenho a agradecer você pelo seu tempo e pela sua participação. Eu que agradeço. Estou muito feliz de participar. Eu sei que vai ter muitas dúvidas ainda depois também, né? Se quiser me convidar depois também, não tem problema, a gente marca. Mas para mim foi uma experiência muito boa mesmo. Gostei muito do interesse dos alunos, das suas perguntas e dos elogios do meu português, né? E se quiserem tirar mais dúvidas mesmo sobre, sei lá, revalidar, editais, qualquer coisa do que seja, pode dar. Eu não tenho Facebook, mas eu tenho Instagram e fiquem à vontade, tá? Só falam aí, lembra de mim, eu sou aluna da professora, eu queria saber disso. Sem problemas. Então, eu que agradeço e estou disponível para futuras reuniões também. Obrigado. Obrigado. Alguém quer agradecer também
nosso convidado. Muito Sim, obrigada. obrigado por compartilhar sua história. Sua história. Obrigado. De nada. De nada, Edgar. Muito obrigado, muita saúde. Em português é gigante, né? Obrigado. Obrigado, Sophie e Oscar. Muito bem. De nada. Obrigado, obrigado. Bom, agora eu vou minimizar a tela aqui para ficar os rostinhos tudo pequenininho, para a gente fazer a nossa foto, tá bom? Então, todo mundo olha e dá um sorriso. Cadê as câmeras ligadas? Vamos ligar as câmeras. Já? Já foi. Ainda não, faltam nós. Cadê? Outra, Peraí. profe. Outra. Peraí. Já? Sim? Sim, pronto. Saiu a foto? Agora já. Depois vou mandar tudo no grupo. Ai, ficou lindo a Vânia com teu filho. Ficou bem assim. Muito obrigado, profe. Muito obrigado, gente. Obrigado, Dani. Quem mais Obrigada a você, aqui? Cris. Obrigada Boa aos noite, dois. obrigado. Obrigado. Boa Obrigado noite. a todos, tá? Obrigado. Obrigado. Sexta-feira a gente se vê com a licenciada Aileen. Ela é boliviana e fez maestria em Belém do Pará. E com a licenciada Jade, ela é do Uruguai e fez graduação na UFAC. Então, são mais duas experiências diferentes e cada uma conseguiu, no caso da Aileen, foi beca pela UAP, então ela vai explicar como conseguiu a beca, como que ela foi, e aí vai ser também um papo interessante de outra forma, tá? Então, aguardo vocês na sexta-feira e muito obrigado novamente. Tá, obrigada. Obrigado, Boa professora. noite. Tchau, gente. Obrigado, professora. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite. Vou encerrar, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau.